Imagem sem resultado não se sustenta, né? Nós somos uma marca, não qualquer marca, a mais importante de todas. E aí eu tenho que saber o que eu quero, o que eu quero que o mundo enxergue em mim. Tudo isso eu construo sem precisar abrir minha boca, mas eu preciso me conhecer primeiro. Esse é o primeiro podcast de 2026 e eu estou muito animada porque a convidada de hoje, ela é assim uma pessoa que eu me inspiro absurdamente e eu já vou contar pra vocês quem é ela. Mas antes, eu tenho que te lembrar que a gente tem um podcast toda quarta-feira, 6 horas da manhã, no Spotify e também no YouTube. Ou seja, não perca, entendeu? Você tem que estar com a gente nesse nosso compromisso, que a gente já firmou esse compromisso aqui. Então, eu te espero aqui animada. Eu sou a Lari Mulhart, sou aqui a CX do Class Club e cuido desses 250 empresários do maior e melhor clube de empresários do Brasil. Para mim é uma honra estar pertinho deles e como eu não sou egoísta, eu trouxe eles para mostrar para o mundo, para vocês aqui no podcast. Então a gente vai conhecer a história dessas empresas, mas muito mais, quem é esse CPF que está por trás? A gente ama conhecer as pessoas e no final do dia, pessoas precisam de pessoas. E essa pessoa a gente precisa muito, porque ela tem um conhecimento que a gente precisa na vida para a gente se dar bem. Então ela é casada com o Vander, é mãe da Valentina e da Pietra, ela é CEO da Leila Ama Consultoria, onde ela revela o nosso melhor, né? Ela traz a nossa melhor versão, através de várias coisas que ela vai contar aqui pra gente. Ela é uma pessoa que traduz a identidade das pessoas. Ela consegue olhar não só para uma roupa, para uma vestimenta, mas ela olha o coração. E eu acho que o maior dom que ela tem é poder enxergar as pessoas além delas mesmas, que é ver a alma. Então eu acho que não tem como não falar de Leila Ama sem falar de alma. Leila, para mim é uma honra estar aqui. Ai, gente, que coisa boa. Eu falo sempre que eu gosto de ir aos podcasts, porque você já elimina ali uma sessão de terapia, né? Porque olha quantos elogios. A pessoa te coloca aqui, ó, aí você fala, caramba, eu sou isso. Mas não tem como não colocar, entendeu? Não tem como. Prazer, ai, obrigada pelo convite. Vai ser incrível poder falar. Com certeza, a honra toda minha. Nossa, aqui do Class, para você estar aqui com a gente também. Eu acho que eu já te sigo há muitos anos, então eu já conheço o seu trabalho de muito tempo atrás. Depois eu te conheci muito mais próximo aqui no Class. Depois eu vi você na Ordem, a gente também vai falar de Ordem hoje, que a Leila deu um show explicando de onde começa, né, uma imagem pessoal, um posicionamento, tudo isso. E eu queria, a primeira pergunta para falar para você é assim, Leila, esse dom de você conseguir enxergar as pessoas, ele já veio com você ou ele foi se lapidando ao longo do tempo? Olha, o dom é uma coisa que se você identifica muito cedo e você trabalha nele, tudo se torna fácil. Eu, desde os meus 6 anos de idade, meu olhar sempre foi muito apurado. Eu sempre gostei do que tinha de melhor. Eu sempre gostei muito da natureza, de observar tudo no detalhe. Então, a natureza era um lugar que eu contemplava muito. E, ao observar a natureza, eu podia ver o belo, né? Então, eu comecei ali, desenvolvendo isso aos 6 anos de idade. E eu tinha uma loucura de que eu precisava registrar o que eu estava vendo. Então, aos 8 anos de idade, eu ganho a minha primeira câmera da minha avó, e, bem, era analógica, então você tinha que tirar as fotos e revelar e entender o que você tinha fotografado. E eu queria ali ver a emoção, se aquilo passava o que eu estava sentindo no momento. E ali eu já estava treinando o meu olhar. Então, eu creio muito nesse lugar do dom, tá? O dom, mas, obviamente, aprimorado. Eu entendi muito cedo que o meu olho era bom, e eu fui testando isso, porque eu costumo dizer, Lari, que o bom gosto ele é acessível, né? Então, se o teu olho for bom, você vai sempre fazer boas escolhas. E eu vim para essa vida com isso. Eu quero menos com mais qualidade, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Isso vale para tudo. E é possível aprender, mas o dom ele tem que embalar. Porque não é todo mundo que consegue, não. É verdade. E hoje você também ensina as pessoas, né? A treinar o olhar delas para elas mesmas, né? Sim. Porque ter Leila Ama, tem um tempo de qualidade ali para estar com Leila Ama, mas a pessoa, ela também pode ser a pessoa que se olha, que se enxerga no mundo. E não é o que tá na moda, é o que é moda para ela. Sim. Na verdade, todo o processo de quando você começa a entender que é necessário uma mudança, você precisa enxergar primeiro o que está dentro. Então, você precisa se visitar primeiro, você precisa entender o lugar de onde você saiu e qual é a jornada em que você quer percorrer. Porque eu preciso do autoconhecimento. E quando eu tenho um autoconhecimento, eu começo a trabalhar no que eu quero, de fato, transmitir de mensagem para o outro, né? E isso é estratégico. Isso é estratégico, principalmente em que lugar eu quero estar. Então, vamos falar do Clex. O Clex é um grupo
né, que a gente tem com empresários que são maravilhosos, e muitos deles, inclusive, a gente tem uma troca muito boa, que é, Lê, eu preciso me posicionar um pouco melhor, porque eu preciso sentar à mesa com certas pessoas, né? E eles sabem que a imagem vai importar naquele primeiro momento. Isso é o quê? Intencional. A gente começa a construir uma narrativa. Porque o Brasil, para começar, o Brasil é um país em que falar de dinheiro é um tabu. Então, se você prospera, é um tabu. Falar do que se você adquire bens é um tabu. Então, eu trabalho muito no mercado de luxo, que é um lugar onde a gente consegue, de fato, colocar na imagem da pessoa o valor que ela carrega para o primeiro momento. Porque já que eu não posso falar de dinheiro, então você vai ter que saber quanto eu valho pelo que eu uso. É simples assim que funciona. Então o mercado de luxo ele entra para um lugar onde ele dá abertura, ele se compra acesso, né, de fato. Então com quem eu quero estar? Se eu quero estar com o Flávio Augusto, vamos lá. O Flávio até uma vez ele falou, né, eu não faço negócio com o cara que usa, eu não lembro qual era o relógio. Nossa, eu não lembro também. Enfim, mas teve... era um relógio qualquer lá. Porque ele disse, se o cara chega até os 50 anos e ele ainda não conseguiu, ele não é um cara que está no meu nível. Não tem nada de preconceito nisso. Na verdade, ele está dizendo que tem você tem que percorrer um caminho para fazer negócio comigo. E quando você se coloca em um lugar, e obviamente trabalhando com a tua verdade, sendo a verdade, não criando um personagem, porque a nossa mente ela é imaginária. Então, se você olha para uma pessoa que está usando uma bolsa, ou tem um carro, ou um relógio, você imagina, quem é essa pessoa? O que ela construiu por trás? Se eu chego em um ambiente, eu estou usando, vou colocar um Patek Philippe, uma bolsa Hermès, eu chego, sei lá, de Porsche, de Ferrari, a pessoa olha e fala, nossa, quem é essa pessoa? Eu sento à mesa, peço uma bebida, enfim, o melhor vinho, eu chego com uma imagem impecável. Aquilo no imaginário do outro é assim, quem é essa pessoa? Então você acaba trabalhando a comunicação não verbal, é aí que entra. Porém, isso não se sustenta. Por um tempo isso não se sustenta. Eu preciso saber quem eu sou para sustentar isso e entender se é isso mesmo que eu quero e se eu vou usar aquilo como estratégia. Então, eu sempre gosto de usar o mercado de luxo como exemplo, porque nós somos como uma marca, né? Nós somos uma marca, não qualquer marca, a mais importante de todas. E aí eu tenho que saber o que eu quero. O que eu quero de linhas, a minha vestimenta, que linhas que elas vão ter, né? Elas vão ter mais linhas em movimento, elas vão ter mais linhas retas, porque cada uma comunica uma coisa. Eu vou usar mais cores vibrantes, eu vou trabalhar mais com cores mais sóbrias. O que eu quero que o mundo enxergue em mim? Tudo isso eu construo sem precisar abrir minha boca, mas eu preciso me conhecer primeiro. É verdade. E tem muito aquela coisa, né, da roupa, não é... Porque às vezes as pessoas têm preconceito. Por que eu tenho que ter uma coisa de luxo? Ou por que às vezes até uma roupa que nem é de luxo, não, mas por que eu tenho que me vestir tão bem? Eu só vou à padaria. Só que o que comunica uma pessoa ir na padaria de qualquer jeito? Você nunca sabe, na verdade não é pelo outro que você faz isso. Exato. Primeiro ponto que você tem que entender é que não é pelo outro. Você é a pessoa mais importante. Então, todos os dias você tem que buscar o melhor para você. E aí você consegue transmitir uma segurança que você até pode um dia ir à padaria vestido de qualquer jeito, desde que você já tenha construído uma imagem e um posicionamento e você realmente ocupe esse lugar, que não gere no outro uma sensação de que, poxa, fulano de tal não está bem. Quando você, como eu disse, você é imaginário, né? Então, vamos supor, as pessoas dizem para mim, a Leila é elegante. O dia que eu erro, na cabeça dele já tem uma opinião formada. Então, mesmo quando eu erro, a pessoa diz, bem, é a Leila. E eu posso Nela até achar, tudo fica elegante, não, inclusive. eu posso achar estranho, mas eu não acho que ela não está errada, porque para eu desconstruir o que eu já construí aqui, demora. Então, ir à padaria de qualquer jeito ou viver relaxado, coloca você numa situação em que você não cuida nem de você. Se você não cuida nem de você, como é que você vai cuidar do que você se propõe a vender? A primeira coisa que você vende é a tua imagem. Se você não tem cuidado com quem você é, eu não posso acreditar que você tenha tanta credibilidade. E isso é muito sério, porque existe um mercado em que, desculpa, as pessoas realmente elas separam pessoas. Não cuida da imagem, não cuida da vestimenta, não cuida da postura, do tom de voz, não cuida de... Ela não tem zelo por ela. Sim. Ela passa uma imagem de que ela não tem cuidado também com o que ela diz que ela vende, o que ela entrega. E isso tem que ser algo que você tem que cuidar. Então, ir à padaria de qualquer jeito é uma pessoa que, se ela não construiu isso ainda, ela passa uma imagem de desleixo.
E quem é desleixado, desculpa, não tem credibilidade. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Sim. Se pra você ir pra uma reunião, por exemplo, que é um contexto, é uma reunião, você vai de qualquer jeito, o que você tá dizendo pras pessoas? Eu não me importo com você. Porque antes de você falar, a pessoa te olha. Sim. Né? Então sim. vamos dizer que você não conhece a pessoa, chegar lá, isso aqui não é muito o que eu tava esperando dessa pessoa. Nós compramos o outro pela emoção. Não tem nada a ver com a razão. É o parâmetro que a gente usa para tomar as decisões, mas o primeiro momento que vai prevalecer é a emoção. Eu não faço nenhuma compra, eu não tomo nenhuma decisão se não houver a emoção. Depois eu vou usar a razão como parâmetro para que eu não me ferre, né? Mas quando a emoção, e tem mais, quando a emoção ela sobrepõe a razão, o valor passa a ser secundário. Não importa quanto você cobre, você mexeu em um pilar em mim que aquilo é o ponteiro principal para eu tomar uma decisão. E a imagem entra. Sabe por quê? Ao sair de casa, nós podemos ativar no outro os 5 sentidos. Se eu saio, impecável. Sabe aquele lugar que é bonito? Que você fala, gente, aquele lugar é muito agradável, eu preciso voltar lá, porque lá eu me senti bem. Lá é um lugar em que eu sou acolhido. O que é muito bonito, a gente não olha só uma vez. A gente quer voltar a olhar de novo. Aqui eu começo a ativar o sentido da visão. Aí eu tenho um cheiro. Qual é meu cheiro? Então, qual é o perfume que você tem na vida? E as pessoas ficam muito nesse lugar, gente. Qual perfume que você usa? Eu queria comprar o seu mesmo. Não, gente, você precisa ter personalidade suficiente para lembrar, chegar numa perfumaria e ao sentir uma fragrância entender, isso aqui vibrou a minha alma, porque a fragrância que a gente escolhe é aquela que acompanha a construção da nossa vida. É o cheiro da nossa mãe, o cheiro da casa da nossa avó, do jardim, foram coisas que fizeram parte da nossa construção. Por que pessoas escolhem mais floral, o outro quer um pouco mais amadeirado, o outro quer um pouco mais cítrico? Por quê? Teve muito mais influência disso. Aí eu ponho a minha assinatura em você. O efeito não é o mesmo. Sim. Nem você tem segurança. Então seja capaz de escolher o seu próprio cheiro, porque o olfato e paladar são 2 sentidos e que, mesmo quando eu não estiver mais aqui, ainda vai marcar a vida do outro. Quando eu quero lembrar da minha avó, eu sinto o cheiro dela, do perfume dela. Sim. Quando o paladar, né? Eu venho para o paladar, saindo do olfato, que é um lugar em que tem que prestar atenção. Quando eu venho para o paladar as pessoas assimilam isso a uma refeição. O paladar é experiência. É a forma como eu faço com que o outro se sinta especial. O paladar é aquilo, meu amigo Carlos Ferreirinha diz, o paladar não retrocede. Realmente, quando eu tenho conhecimento ou quando eu acesso um patamar, um degrau acima, eu falo, opa... Voltar é difícil. Não, é aquilo, o Joel fala isso. Quase. Depois que você vê, não tem como desver. Não é? Então eu não vou para um lugar em que aquilo não tenha me gerado uma sensação. Então eu tenho que promover uma experiência para o meu cliente, para o meu aluno. Isso é paladar. É fazer com que as pessoas se sintam especiais na nossa presença. Audição também. O que sai da tua boca? A palavra tem poder de vida ou morte. Isso pode ser uma grande melodia, como pode destruir a vida de alguém. Então, o que tem saído da minha boca? É uma palavra que edifica o outro, que faz com que ele queira ir, ou ele tem afundado cada vez mais? Né? E quando eu ativo esses 4 sentidos, é impossível o outro não querer estar com você. Entra o tato. É aí que ele compra você, é aí que ele compra o teu produto. Então, todos os dias, o mercado de luxo, ele trabalha dessa forma e nós podemos ser um artigo de luxo. O que é luxo? Luxo é excelência. Todos nós podemos ser luxo. É a entrega a mais, é prestar atenção no detalhe, e Deus está no detalhe. Sim. Então, quando eu penso que a minha experiência ela pode ser infinitamente algo que marque a vida do outro, eu estou tendo um zelo que não é um zelo qualquer, eu estou dizendo ao outro quanto ele é importante. Né? E não só isso, eu estou reverenciando ao Criador. Então a gente tem que fazer as coisas como se a gente estivesse fazendo para Cristo. Sim. E as pessoas mudariam completamente o jeito que elas são se elas estivessem fazendo tudo para Cristo. Sim, sim. Tem que parar com essa coisa, gente, de eu não descobri ainda meu propósito. Não tem propósito. Faz o que você tem que fazer direito. Porque se você não consegue fazer o que você foi destinado ali no pouco mesmo, as pessoas têm sempre alguém que está te vendo. Tem sempre alguém que está te validando. Quando você acha que ninguém está vendo, Deus está te vendo. E é aquela coisa, né? É o plantar mesmo. Pode ser, as pessoas dizem, mas isso é injusto, porque a vida inteira eu plantei. A tua colheita pode não ser aqui. Pensa nisso. A colheita não é aqui. Às vezes o seu tempo é diferente. Cara, eu quero ter uma colheita lá.
Eu vou fazer muito bem aqui, mas eu quero chegar lá e ser recebida por Jesus, sabe? Então, assim, minha filha, olha, você foi o máximo, você usou os teus dons da melhor forma possível, você salvou vidas, eu quero ser recebida dessa forma. Então, o outro não tá vendo aqui, eu não preciso desse reconhecimento. Eu sei o lugar que eu preciso, e é assim que a gente tem que viver na vida. Sim. E você tem uma frase que eu amo, que é lustre sua armadura. Uhum. E essa frase veio da onde? Como que você trouxe ela? Foi assim do nada, você soltou e virou sua marca pessoal? Não, eu tenho uma história de vida, né, enfim, eu sempre falo que quando eu vou nos podcasts, eu falo, gente, já chega de falar da minha vida, porque eu sempre acho... falar só de negócio. Eu sempre acho que todo mundo já sabe da minha história, e aí todo mundo fala, Leila, eu nunca soube disso, né, mas o Lustrar a Armadura veio de um episódio na minha vida em que foi muito marcante, que me transformou em quem eu sou. Então, eu fiquei viúva 2 vezes, e dentro desse lugar, no segundo episódio, quando isso aconteceu, naquele momento, eu pensava assim, cara, eu não vou dar conta disso aqui. Primeiro que foi muito traumático para mim, eu tinha um sonho de ter uma família desde criança, e de repente eu sou testada nesse lugar 2 vezes, e a segunda vez foi infinitamente pior, porque a minha filha tinha 4 meses quando o pai dela se suicida, e eu falava, cara, como é que eu vou dar conta de sustentar isso aqui? Então eu entendi muito cedo assim que a vida é uma guerra, e se eu quero avançar, eu preciso estar na linha de frente. Para eu estar na linha de frente, eu não posso ir com qualquer armadura. A minha armadura tem que estar lustrada. Eu tenho que me preparar para essa guerra, para eu não ser abatida, né? E todos os dias, nesse processo, eu colocava a minha melhor vestimenta, o meu melhor acessório, tudo que eu tinha de bom, porque ao me olhar no espelho, eu tinha que ter confiança de que eu daria conta daquele dia. E assim a vida foi passando, porque o que a gente faz muito bem em um dia, quando você olha o tempo passou e você fala, eu tenho uma colheita muito promissora de boas escolhas, porque a vida é uma sequência de boas escolhas. Então, eu olhava e falava, do de hoje eu dou conta. Quando eu olhei, o tempo passou, a minha vida se ajeitou e eu entendi que Deus não erra, né? As coisas tinham que ser como foi, e hoje eu sou essa mulher que sou um tanque de guerra, para mim não tem não, eu sou... Como é que a gente vai fazer para dar certo? Eu não fico no problema, nunca me vitimizei, eu sou alguém que acredito que Deus escolhe alguém e fala, olha, eu vou te usar de exemplo. Não precisava ser tanto, né? Mas... Quando a gente olha pra trás, a gente fala, nossa, mas podia ter aprendido de outro jeito, né? Seria mais fácil um pouquinho, mas é do jeito perfeito, né? É do jeito perfeito. Às vezes eu olho algumas coisas e eu falo, eu tenho certeza que se eu fizer isso, as coisas erradas, né? Deus vai me usar de exemplo. É bom a gente pensar um pouquinho mais, né? Antes de fazer. E eu sou muito feliz, assim, depois de um período na minha vida, um tempo em que eu me reconecto e descubro o meu valor, construo uma autoestima elevada, que eu falei, nunca mais eu vou casar de novo, eu vou me descobrir, eu quero saber quem eu sou. E aí eu morava lá no porão do fundo do poço, de repente Deus fala, filha, aí não é teu lugar, sai, sabe? Sai dessa caverna, o que eu tenho para tratar contigo é aqui fora. E de repente eu saio desse lugar e passo... já muito fortalecida, entendendo o meu valor, porque a autoestima é algo que se constrói na dor, e quando a gente olha para esse lugar interno, você fala, caramba, há um poder muito grande aqui que ninguém pode te tirar isso. A autoestima é a maior ferramenta que um ser humano possui, e não está lá fora a resposta, está dentro. E quando isso ocorre, a minha vida se ajeita, e um belo dia Deus diz, você lembra você acha que eu não lembro dos teus sonhos, né, de quando você era criança? E Deus me restitui tudo em dobro, eu tenho uma família linda, por isso que eu falo, Deus não erra, as coisas não vão acontecer no momento que a gente acha que vai acontecer, mas elas vão acontecer se for um desejo do teu coração, mas desde que aquilo não se torne uma maldição. E aí entra também os nossos, né, livre-arbítrio, muitas coisas eu fiz por escolha de querer fuga, e eu digo para as pessoas, cuidado com esse lugar da fuga, porque os atalhos eles vão nos levar a abismos, buracos, enfim. Cara, trilha o teu caminho. Esteja tranquila com relação ao que a vida te entrega e aproveita para viver essa dor, porque quanto mais a gente entende sobre essa dor, mais casca a gente cria, e não é só isso. É entender que hoje, né, que eu, ao passar por todo, eu falo que quando você passa pelo inferno,
identifica que você está no inferno e você passa por ele muito rápido, não é qualquer demônio que te queima, né? E quando eu entendo isso, eu saio mais forte e falo, qual é o nível dessa dor, de um próximo acontecimento? Você fala, nossa, tudo se torna muito pequeno. Então cria casca, porque, meu amor, para empreender você precisa de casca, né? E para tudo na vida. Então, para mim não tem não. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, entregando o meu melhor para as pessoas, servindo como se eu estivesse servindo para Jesus. E a colheita veio. Ela virá. E vem mais, né? Sempre entrega um pouco. A gente entrega mais para a vida entrega para a gente muito mais também de volta. Sim. Às vezes pode ser que não seja no nosso tempo. Exato. E tá tudo bem. Exato. Você só tem que ter maturidade para entender esse processo. É porque as pessoas não querem hoje passar pelo processo, né? Elas acham que tudo acontece muito rápido. Você que tá no digital há muito tempo, as pessoas hoje falam assim, não, vou gravar um vídeo pra internet. Não, vou pro TikTok que é mais fácil. Aí grava lá 2, 3 vídeos. Não vinguei. Eu vou te falar uma coisa até, pra quem deseja empreender ou quer fazer alguma coisa no digital. Veja o menos possível de conteúdo que você puder. Porque quanto mais conteúdo você assiste, mais distante você fica de quem você é. Porque você começa a, quero me comparar, nossa, tá dando certo, eu vou fazer igual. Quando você vê, você fala, gente, o que eu fiz com o que eu sabia fazer tão bem? Porque nada vende mais do que a tua verdade. E nós somos únicos. Exatamente. Por eu ser o único e pegar a minha história, saber o que tem aqui dentro e colocar isso em prática, ninguém vai saber fazer isso igual a mim. E quando você quer ocupar o lugar do outro, você perde o teu lugar. E o teu lugar fica lá vazio e você sentado no colo do outro. E Deus fala, te dei tudo. Pô! E você olhou pro lado e foi. Caramba, aí perdeu todo o teu potencial. Porque sendo você é único. Exatamente. Então, a sua história é única. Tudo que você passou é único. Não existe outra Leila Ama. É só você. Exato. E essa é a melhor coisa que pode acontecer. E você que tá em casa também. Exato. Então, muito cuidado com essa coisa. O que tá rolando lá fora? Tá todo mundo fazendo uma trend. Cuidado, porque quando vira trend, já é aquilo. É mais do mesmo. Perdeu o valor. O comum perde o valor. Voltando pro mercado de luxo, ele só tem o valor que ele tem porque ele é escasso. Sim. Então, quando eu estou na escassez, né, quando eu trabalho na escassez, o que é comum perde valor. O rico, ele tem muito isso. Tá todo mundo usando isso? Então não quero. Dá um exemplo, aquela marca Alô, enfim, de ginástica. Pô, aquilo lá fora é um febre maravilhoso. Aí chega no Brasil, olha, o brasileiro, cara, ele tem o poder, quando ele quer pegar uma marca para destruir, ele consegue. É muito assim, não é? Então, você olha uma marca super bacana, com todo um histórico. Uma qualidade boa. Uma narrativa. De verdade, nem é tudo isso, mas ela tem uma narrativa muito boa. O que tem narrativa, constrói no imaginário. Aí, chega no Brasil, nossa, se você... Porque hoje, se você vende uma imagem de lifestyle, você não só vende... Você não está vendendo uma roupa, você está vendendo a ideia de que se você usar aquela roupa, você se torna aquela pessoa. Não é? Isso vale para tudo. Só um parêntese aqui no meio do luxo. Eu lembro de uma propaganda que tinha na época da minha avó, que era de sabão em pó, em que, imagina, tinha a pessoa lá que era, é um alvejante, não sei o que, você tem que se sujar, e aí isso limpa. Até hoje, né, tem uma marca que faz isso. Mas tinha a dona de casa que ela ia lavar a roupa, aquela mulher impecável, cabelo impecável, ela ia lavar a roupa com colar de pérolas, de salto. A dona de casa, ao ver aquilo, ela dizia, então quer dizer que se eu comprar aquele sabão, que é imaginário. Eu fico assim também? Eu fico assim também, então eu vou comprar aquela marca. Porque eu vou lavar minha roupa mais leve. É imaginário, é construção. Então hoje as marcas que se sustentam são as marcas em que elas estão criando narrativas. Então a Alo chega com a narrativa de que, eu sou incrível. E aí assim, não é que eu estou só treinando. Eu estou numa classe muito alta, né? Isso aqui. Então é uma roupa de ginástica, muito ok, assim, básico, entendeu? Que marcas nossas entregam também. Dão de pau, né? De 1000 a 0, mas eu tenho uma narrativa. Aí de repente isso chega na 25 de março. A Shein fazendo isso a rodo, né? Você vendo a menina que tá lá na casa dela gravando um vídeo com uma parede que não... Tá tudo bem, gente, todo mundo quer participar, porém você não faz parte dessa narrativa. Quando o rico vê isso, ele fala, eu preciso migrar, eu não posso mais estar aqui, porque senão eu me torno comum, eu perco o meu valor de mercado. Porque o que você constrói para esse mercado em que
ele pode ter luxo, ele pode ter status, e de quem diz que o novo rico não se importa com isso é mentira. Ele não se importa de falar isso para você, que não faz importância, mas no meio dele sim. No meio dele eles vão falar sobre o barco, sobre o helicóptero, no meio deles a narrativa é outra. Porém, ele não quer estar no comum. Então tudo que se torna comum, cuidado. Trend, vou fazer o mesmo, é o comum. Você não se destaca, você é mais do mesmo. Seja você, seja original, pega a tua vida, a tua narrativa, porque isso tem poder. Sim. Eu adoro ver você falando sobre isso, porque você desconstrói de uma forma o que as pessoas olham assim, nossa, então é um preconceito comigo, então só porque eu não estou naquela classe eu não posso usar. Não. E você traz isso de uma forma tão elegante, tão legal, porque assim, não é sobre ser legal ou não ser legal, é sobre o que acontece, a vida é como ela é. Ninguém precisa do luxo para viver, ok? O luxo é o supérfluo do mundo. O mundo não é feito de Ferrari, nem Porsche, nem Hermès, nem... O mundo é feito de Starbucks e McDonald's. É massa, ok? Porém, desde que o mundo é mundo, o ser humano ele gosta de se diferenciar. Isso vai da classe mais baixa até o topo. Por quê? Porque é isso, a gente quer se destacar, entende? Então, se eu coloco uma bolsa melhor, eu me destaco. Se eu vou experimentar um restaurante, se eu vou para uma viagem, um hotel 5... Ele quer mostrar aquilo, porque ele fala, pô, eu subi de nível, né? Então... É uma conquista, pessoal. É uma conquista. E muita gente me pergunta, Leila, beleza, eu ganhei um dinheiro e aí agora eu pirei, cara, eu quero ter tudo. Como é que eu faço para não ser essa coisa que parece que é cafona? Se comporta como se você sempre tivesse tido acesso ao dinheiro. Porque tem gente que diz assim, a pessoa tá fazendo aquilo só para ostentar. E não. Pode ser que a vida dele, a construção de alguém que nasceu em berço de ouro, ele só viu isso. O cara viajava em primeira classe, ele ficava nos hotéis 5 estrelas, ele viajava, desde cedo ele foi inserido no mercado de luxo, ele viveu as melhores experiências, ele tinha ali o paladar que não era o infantil, o cara já estava aqui na experiência do Michelin, ele comprava as melhores roupas, ele tinha o melhor cheiro. Esse foi o meio que ele foi inserido. É o normal dele. É o normal dele. Se ele vai comprar alguma coisa, ele vai comprar em que lugar? No meio que ele foi apresentado. Tudo é ostentação? Não, muito cuidado com isso. Agora, tem quem ganha dinheiro e tá tudo certo, tá, gente? Porque a gente vem de um lugar... Eu vim de um lugar que as minhas vaquinhas não eram magras, elas eram anorexicas. E você pira, só que eu sempre tive muito cuidado com isso, porque eu sempre tive o conhecimento... Outro dia alguém me perguntou assim, Leila, você veio de uma realidade em que você era pobre? E se sim, o que você carrega dessa fase? Eu falo, minha filha... Eu vim dessa realidade, né, das vaquinhas anorexicas. E o que eu carrego dessa fase? Tudo que eu tenho de bom. Porque na minha casa, com a minha avó, eu ganhei o que eu tenho de herança mais importante, que dinheiro nenhum compra, que são os meus valores e princípios. Mesa posta, ok? Com a flor natural. Não era flor de plástico. Flor natural, colhida do jardim. O cuidado. A minha avó impecável. Eu nunca vi ela de qualquer jeito. Então, tudo que eu tenho, a comida bem feita, sabe? O prazer na cozinha, o prazer em servir. Eu aprendi isso quando eu não tinha nada. Quer dizer, eu tinha tudo. Me faltava o dinheiro, porque o dinheiro é condição social, né? Porque o outro confunde muito isso. Tem que ser humilde. Não, calma. As pessoas confundem humildade com pobreza. Pobreza é condição social. Humildade é virtude, ok? Então, não posso porque Jesus foi um cara humilde, isso é virtude, não é classe social, mas ele sentou à mesa com as melhores pessoas, ele não tinha nada que ele foi privado da vida, né? E eu não quero nem colocar isso como um tema, porque eu não quero usar aqui algum repertório, né? É porque eu sou apaixonada por Jesus e é isso. A gente é amigo, é ligado no 5G e eu vou sempre usar ele como referência porque ele é meu amigo. E eu posso falar do meu amigo, né? É isso. Agora, tem muito guru aí que usa da fé das pessoas para fazer dinheiro. E aí, bem, é um prato cheio, né? Porque eles vendem que a prosperidade, ela ocorre porque agrada a Deus. E realmente Deus se agrada que a gente esteja bem, ok? Mas não é isso o principal.
Não é? Porque isso também pode se tornar maldição. Quando a pessoa não tem estrutura, Ela se perde. a bênção se torna maldição. Então eu tenho que tomar cuidado, porque a humildade é uma virtude. Isso sim eu tenho que cultivar. Né? Agora, é interessante porque eu gosto muito desse lugar de falar para as pessoas, gente, eu vim de um lugar em que você provavelmente está. Só que eu tomei uma decisão e eu tive coragem, e eu tenho coragem de pagar o preço. Então, pague o preço. Todos os dias. Sim. Porque quem vê você hoje, às vezes te conhece e não sabe da sua história, que inclusive tem no podcast do Caio, tem no podcast do Joel, vou deixar aqui embaixo pra vocês conhecerem toda a história. Lá no podcast do Joel, bicho maravilhoso, pega. Maravilhoso. Assim, ó, leva um lencinho quando for assistir, porque vai precisar. E aí, eu quis trazer aqui hoje pra vocês a Leila empresária, que é essa mulher que vai olhar pras pessoas além da alma, mas que também vai chegar lá no Instagram dela e vai falar, que diabo é isso? E eu adoro quando você fala isso. As pessoas perguntam pra você, será que eu uso isso? Será que eu uso aquilo? E você traz a brincadeira, né? Você traz aquilo ali e você sempre traz uma história por trás. Sim. E eu acho isso muito legal. Qual que é a importância também de você, além dos seus produtos, você vende o seu dom? Porque você tem que fazer isso mesmo. Sim. Mas você também serve as pessoas ali no Instagram. Sim. Qual que é a importância de você servir ali pras pessoas? Para você receber, você tem que dar mais. Sabe aquilo, antes de receber, você precisa entregar mais. Isso é bíblico, né? E as pessoas, antes de falar disso, as pessoas me perguntam, Leila, qual é a tua religião? A minha religião é Jesus, a minha religião é você, eu pratico minha fé no outro. Então, quando eu pratico a minha fé no outro, é necessário que eu todos os dias acorde e pense, se eu tenho esse conhecimento que foi Deus que me deu, eu posso servir as pessoas, porque hoje eu tenho a oportunidade de poder mudar a vida de alguém. E eu sei que isso, assim, são milhares de pessoas que tiveram vidas transformadas por conta de uma dica, de uma fala, que foi uma faísca na vida daquela pessoa para que ela tivesse um insight. Então eu amo servir. Eu amo servir. Eu amo gente. Eu amo gente num nível em que tudo que eu construo para mim, eu tenho... As meninas no Instagram, eu sempre falo... Gente, eu tenho que ir lá contar isso para as minhas amigas. Sabe aquele grupo de amiga que a gente tem? Que a gente tinha quando era criança, na adolescência. Eu sempre tive isso. Meninas, eu achei uma coisa muito legal que eu preciso te contar, porque você também tem que ter. Não tem nada dessa coisa de inveja. Eu nunca soube o que é isso. Eu sou uma pessoa que fico feliz com a conquista do outro. Eu vibro nesse lugar. Eu falo, gente, porque isso é incrível. Então, poder servir ao outro e dizer, você também pode. Cuida desse lugar, cuida da tua imagem, cuida da tua mente. Meninas, comprem um sapato que o bico encosta no chão. Pô, você muda. É uma besteira, né? O outro pode falar, gente, é um toque... Mas já muda o quê? Já tem um pé com anatomia perfeita, mais sofisticado. Porque quando você compra um sapato que não tem qualidade, o bico vai levantar. Ele vai ter um bico mais encurtado. E um sapato feio, o acessório na mulher, ele tem um peso muito grande. Um sapato feio, ele acaba com qualquer escolha que você faça. Verdade. Você pode estar impecável, botou um sapato que mais ou menos, ficou mais ou menos. Sim, tudo tem que ter qualidade. E isso, não estou falando que precisa ter dinheiro para fazer isso. Você precisa ter olho bom gosto. Porque se você tiver bom gosto, você vai entrar em qualquer lugar com o dinheiro que você tiver e você vai sair de lá com o melhor que existe naquele lugar. É isso que eu ensino. Né? Agora, tem gente que passa do ponto. Aí eu falo, e o Pix? Né? Aí eu falo, nós estamos a... Um passo. Um Pix de distância. Um Pix de distância. Ou eu falo, me chama no Pix que a ligação aqui tá chiando. Entendeu? Por quê? Tem limite. Também é o meu trabalho. Se você sempre doa tudo, dá tudo, perde seu valor também. Então é assim, ó, eu te dou até aqui. Quer saber mais? É daqui pra lá. Aí, minha filha... É no Pix. É o Pix. Tem que vir o Pix. Tem que vir o Pix. Eu amo Pix. Senão, aliás, vamos falar sério. Quando a gente recebe um Pix, a gente não fica tão feliz. Eu não recebi Pix hoje, gente. Bora fazer Pix pra mim. Vamos fazer um Pix? Não é? Assim, me faz um, eu faço um pra você. A gente vai ficar mais feliz, né? Eu te passo, você me passa, tá tudo certo. Mas é importante. É importante. Quem fica triste se receber um Pix? Ninguém. Agora, problema, a gente recebe? A balde. Vamos dar pra gente também um Pix, não é? Né? Importantíssimo. Pô, o empreendedor, gente, que é o cara que se ferra, que tá ali. A pessoa ganha bônus no fim do ano, ela ganha 13º. E a gente? Paga. Né? Paga. Né?
Tá pagando preço, tá vendo? Tem que ter alguém pra pagar o preço e pagar também o Pix ali, né, no final do ano. E falando em final de ano, a gente já tá agora em 2026, esse é o primeiro episódio, e a gente quer... Fiquei feliz por isso. Com certeza. Não, a equipe inteira falou, não tem como, tem que chamar. Se, começando agora 2026, dentro do que você faz, o que você dá de dica para as pessoas para elas começarem esse ano posicionadas, diferentes? Aquela listinha que vocês fazem no começo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquelas metas. As metas que... As metas que chegou no final de janeiro já não funciona. Então, e não acho que você... Eu sou uma pessoa que escrevo, tá? Tudo no papel. Não teve nada que eu coloquei no papel que eu não tenha realizado. Isso eu faço desde criança. E eu convido as pessoas a fazerem isso. Eu acredito no poder do papel, porque é uma energia... É diferente quando você escreve no papel, ela materializa. Né? Agora... É a intenção também, né? Eu sempre digo para as pessoas, se vocês não tiverem um compromisso com você, você vai ter com quem? Então, tudo que você... Eu não acho que tem que ser metas absurdas. Coloca um propósito em uma coisa. Seja bom naquilo. Porque é aquilo que você falou, né? Um comportamento que eu tenho na vida, aquilo vai moldar todo o resto. Se você se comprometer com vou me comprometer com a minha saúde, vou fazer esporte. Você se torna uma pessoa mais disciplinada, você dorme mais cedo, você começa a se alimentar melhor, você começa a se socializar melhor, você conhece outra turma que fala essa língua. De repente está lá você mergulhado numa banheira de gelo, né? Achando que é aquilo que vai te deixar rico. Não é, gente. Mas, enfim, tem aí o poder da influência. Então, é o meio que você tá. O que ocorre? O teu mindset começa a ser mudado ali também. Por quê? Porque o meio em que você vive te transforma. Então, eu convido você a fazer uma escolha. Eu sempre digo isso para as pessoas, tem um sonho. Se você tiver um sonho, toda a tua vida será resolvida. O meu sonho de criança era ter uma família. A minha vida inteira eu trabalhei, e até hoje, né, é direcionado para esse lugar. Eu não podia me desviar 1 milímetro que fosse para a direita ou para a esquerda, porque eu saberia que ali seria o fim do meu sonho. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Qual é o tamanho desse sonho? Se você hoje pudesse dizer, né, eu não tenho sonhos, então por quem você faria alguma coisa? Quem é o teu por quem? Porque em algum momento da minha vida eu também não tinha mais energia para mim, mas eu tinha a minha filha, que foi o meu grande farol na vida. Quem é o teu farol? Quem é a pessoa que faria você mudar de vida, querer enriquecer, ter recursos, ter saúde, mudar, né, o teu físico, fazer esporte, mudar a tua espiritualidade? Por quem você faria isso? Aí pode ser que você diga, não tenho ninguém. Começa por você, então. Volta a se olhar, se olha no espelho, mas de forma profunda, fitando no olhar, se reconhecendo, se perdoando, se amando, acolhendo a tua criança, ok? Porque, de fato, a infância é a única fase em que a gente vai levar para o resto da vida. E não tem ninguém que possa me curar a não ser eu mesmo. Eu vou à terapia para tentar me entender, mas não é possível ninguém me curar a não ser eu mesmo. Então busca esse lugar dessa resposta do que você de fato quer mesmo e escolhe uma coisa para se dedicar. Todo o resto vai caminhar junto. O Joel uma vez fez uma pergunta que ele falou assim, o que você deixou de ser que você era quando criança e aí você cresceu, você esqueceu? Não é? Porque quando a gente é criança, essa pergunta é muito poderosa, porque ele estava dando uma palestra e ele falou assim, você quer descobrir o seu dom? Volta lá na sua infância, o que você era muito bom? Pergunta pro teu pai, pra tua mãe, não sei o quê. E quando a gente olha para aquela criança que a gente era, por mais... teve gente que teve muita infância muito desafiadora, muitos problemas e tudo. Mas quando você olha para lá, o que essa criança era? Não que ela tinha, que ela era. Ela era mais determinada, ela era mais feliz, ela não tinha medo do que os outros pensam dela. Ela vestia a roupa que ela queria e ela falava, eu estou linda. E ela se sentia de fato linda. E às vezes as pessoas crescem e elas se perdem disso aí, né? E vou te falar uma coisa, né? Eu tenho 2 filhas, e numa fase, assim, desafiadora, né? Eu tenho a Pietra e a Valentina. A Valen tá ali na adolescência, que é um período que eu falo, gente, cadê minha filha? Devolve minha filha, por favor, que eu não te reconheço, né? É uma fase muito desafiadora. E eu respeito muito esse período em que elas estão vivendo, obviamente conduzindo da melhor forma possível. E a Pi,
A Pia, ela tem a Pietra é a minha mais nova. A Pia, ela tem uma alma, assim, gente. É uma criança tão pura, tão... que eleva. Eu converso com ela, com a minha criança. Ela me leva para a minha criança. Ela faz a minha criança muito feliz, onde a gente dá risada como se tivesse a mesma idade e ela conversa comigo de igual para igual como adulto. E eu acho isso fantástico, porque é quando você permite um ser humano ser ele. Né? Ela tem o ar da comédia, ela tem o ar de artista, ela é realmente assim. E um ponto que ela me disse, porque ela vê a irmã, e a irmã, ela tá na fase difícil. E aí ela fala assim, não me deixa ser assim. Olha o papo que ela teve comigo esses dias. Não me deixa ser assim. Eu vou te falar uma coisa. Se você me vê fazendo esse tipo de malcriação, ou esses chiliques, eu nunca quero perder isso que eu carrego. Ela falou com essas palavras, com a minha essência. Mamãe, eu amo ser assim. Eu quero que você me dê bronca. Eu quero que você me corrija. Por mais que eu chore, que eu fique brava, eu vou te entender lá na frente. Olha esse papo de uma criança de 10 anos. Ela é maravilhosa. Porque ela é muito profunda, porque eu permito com que ela seja quem ela é. Eu não fico podando ela. Eu oriento qual é o caminho. Então ela tem uma veia artística. A gente começou, fui levá-la para fazer aula nas férias, né, de pintura. De repente eu descubro que ela é uma artista. Não, ela é uma artista. Eu quero comprar as obras dela, por favor. É o máximo. Aí escuta, ela estava fazendo um prato, um belo dia, e ela é muito criteriosa. E ela fez um prato, e esse prato não ficou do jeito que ela queria. Daí ela falou assim, não quero mais pintar. Acabou. Eu falei, não, você vai terminar o prato que você está fazendo. Você pode não pintar nunca mais, mas você vai terminar o que está fazendo. Ela falou assim para mim, ai mamãe, por favor, é só um prato. Eu falei, não, isso é comportamento. O que você desiste no meio do caminho, você vai repetir isso para todas as outras coisas. Naquele dia ela termina chorando, mas no final ela me disse, foi o mais bonito que eu já fiz. Obrigada por isso. Então, não desiste. Voltando, não desiste do compromisso que você tem com você. Porque se você não tem compromisso com você, o que sobra para o outro? Exatamente. Nada. E isso tá em todas as coisas. Tudo. Tá na roupa que você veste, tá no prato que você não termina. É isso. Tá no que você não escuta as pessoas falando. Sim. A gente falou num outro episódio aqui muito sobre estar presente, né? Que as pessoas hoje estão ausentes. Elas estão aqui, mas elas estão ausentes. E às vezes elas tá contando uma história super legal e ela tá ali no celular, ai, que legal. Nem ouviu, né? Sim. Nem participou, nem estava ali. Sim. E as pessoas deixam de sentir. E eu acho que, vendo as obras lá da Pi, que eu acompanho tudo, dá pra ver que é a alma dela que tá ali, né? Ela tá presente, ela tá fazendo. E hoje as pessoas não estão tanto assim. Como que você faz pra você voltar pra essa presença? Eu sou muito... Primeiro que eu tomo muito cuidado com isso, porque... Tirando a história de modinha, realmente eu tenho o diagnóstico de TDAH, sou medicada em tudo, mas a minha mente, ela, para dispersão, ela vai muito... Eu tenho hiperfoco, né? Quando eu começo a fazer uma coisa, eu tô ali, aí a minha mente é assim... tipo, eu falo que até é como se fosse um barulho, assim, né? Tem um som, que é o foco. Mas moram 50 pessoas dentro da minha cabeça e cada uma tem uma opinião. E se alguém me tira do hiperfoco, para eu voltar é muito difícil. Mas eu tento fazer todos os dias um exercício de que eu estou presente. Então, se eu estiver aqui, né, eu tô aqui com você. Não tem nada que eu esteja pensando fora. Eu estou no meu hiperfoco, ok? Se eu estou com as crianças, naquele momento eu sou mãe. Então, nada vai me tirar do presente. Porque não... Para mim, o maior segredo é exatamente isso. Se eu me propus a sair para jantar com uma amiga, eu me propus aquilo, eu vou fazer aquilo da melhor forma possível. Isso é comportamento. Então, isso é educação. Você precisa, como adulto, se educar de novo. E o mundo em que a gente está vivendo agora, ele não permite o ócio. Cara, que é tão importante. De verdade, assim, né? O povo fala... O Teodoro falou isso outro dia, né? Adoro ele. Mente vazia, oficina do diabo. Que momento o diabo vai fazer a oficina? Não tem mais como fazer a oficina. O diabo tá lá, desempregado. Por isso que ele tá trabalhando na moda. Entendeu? Tá lá nos diabos, é isso da vida. Porque agora ele foi trabalhar na moda. Porque eu falei, por quê? Um bico porque ele não tem mais oficina para trabalhar. Não tem mente vazia. Porque é estímulo. Não tem como viver no ócio. E a geração Z é muito isso. Z alfa, né? Ela vive nesse lugar de que... Esses dias eu perguntei para as meninas. Porque, e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei, fica quieta. Não, mas eu não posso... Eu falei, não, então vai ler um livro. Lê um livro assim, engole o livro.
Eu falei, nossa, mas já leu o livro, então vai ler outro, né? Eu falei, mas qual é o problema? E eu fiz essa pergunta, qual é o problema de ficar sem fazer nada? É chato. É chato, mamãe. Dá tédio. Eu falei, mas o tédio é bom. Não, a gente não pode ficar. Por quê? É muito estímulo. Acontece que esse muito estímulo faz a máquina pifar. Não tem quem aguente você com o pé no acelerador. Meu Deus! Acelerador. Eu não consigo! Acelerador. Acelerador, isso. Aí, foi. Até o talo. Vai pifar o motor, né? Então não tem como. E aí, assim, é estar presente. Porque quando você está presente, você tem a consciência de que você deu o seu melhor. Então eu vivo assim, é o momento. Nada vai me tirar desse foco. Se você me tirar para eu voltar, vai ser difícil. Então não me tira daqui. Então eu acredito que essa é uma resposta. Ou seja, de novo, se autoconhecer. Autoconhecimento é vida. É vida, assim. O conhecimento é muito importante, mas é o autoconhecimento que muda tudo. Que muda tudo, porque eu posso conhecer muitas coisas da vida, mas o que cabe no meu mundo? Sou eu que vou conhecer isso, vou trazer isso para minha vida, entendendo. Isso encaixa, isso não. Isso eu não quero, isso eu quero. Então o conhecimento é importante, mas o autoconhecimento é mais. É verdade. Senão eu me torno um fantoche. Tudo que o outro diz que é bom, como eu não tenho, eu vou. Aí eu não tenho referência, eu não tenho personalidade, eu não consigo ser uma pessoa que é marcante, eu não consigo ter estratégia, eu não consigo ser alguém que tem resultado. Porque eu dependo do que o outro, de como o outro, né? Vai estar. É verdade. E você falou de referência. Quando você entrou aqui no Class, já tem um tempo que você está aqui com a gente, inclusive. Quando você entrou no Class, o que você esperava do Class? E o que você teve do Class? Foi a mesma coisa? Foi diferente? Se surpreendeu? Olha, primeiro assim, eu amo os meninos, né? Eu amo os meninos, eu amo Flávio, Caio, Joel, e as meninas, né? Enfim, eu já tinha uma relação com alguns deles, assim, de mais proximidade. E quando eu chego e me deparo com o grupo que é o Class, eu olho e falo, gente, hoje eu falo isso pro Joel, eu falo, a gente tá aqui, não é mais por vocês, é pelo grupo. Porque é uma galera tão incrível, em que eu pude crescer tanto, em um lugar onde as pessoas se doam sem... Não tem, vou segurar, vou reter. A gente pôde ver muito disso quando houve a tragédia ali do Rio Grande do Sul, o quanto a gente se movimentou e o quanto se mobilizou para ajudar. Então eu vi a humanidade. O que falta hoje no mundo muito é gente com alma, né? E humano. E é um grupo em que é impossível não crescer, porque as pessoas estão dispostas a te levar para o próximo nível, desde a cabeça, que os meninos entregam sem medidas, até a pessoa que está chegando. Então, quando eu vim para cá, eu vim com o pensamento de que eu queria... Eu sou muito de observar e ouvir, né? Eu não sou uma pessoa que gosto, quando eu estou em uma sala de aula, escrever sobre nada. Eu quero ouvir, eu aprendo muito ouvindo. E quando eu vim, eu falei, eu quero só observar, eu quero ver as pessoas, eu quero observar, eu quero estar perto de pessoas, não por interesse, né? Mas pela busca do conhecimento. E eu vi o quanto que eu cresci aqui com vocês. E de ser alguém... E olha, vou te falar, eu poderia estar infinitamente mais alta, mas eu fico me podando em umas coisas porque eu tenho um nível de exigência muito alto, de eu não vou fazer isso de qualquer jeito, eu não vou fazer isso só para dizer que eu estou aqui. Porque imagem sem resultado não se sustenta. Então, olha, eu estou em tal lugar. Não, eu não quero isso. Se a minha entrega for excelente, sim, eu quero estar. Estar no MLS, por exemplo. Eu sou convidada desde quando isso fundou. Eu falo, ainda não. Eu quero estar 100% no que eu estou fazendo para que eu possa estar aqui. Mas eu sempre fui muito bem-vinda e muito amada dentro desse grupo. Então, o que eu posso dizer? Eu cresci muito, eu amadureci muito. E vi pessoas que têm empresas há 50 anos, 60 anos, que são empresários de verdade, trazendo seu know-how e precisando de mim. Então aqui não tem essa coisa de, você é menos que eu. Não, dentro do que você faz, você é tão importante quanto eu. Isso é o máximo. Não se acha isso em qualquer lugar. Não se acha. E você contribui muito com o Class. Você falou que você adora servir e a gente vê isso aqui. Você serviu muito no Class de uma forma geral, mas você serviu muito na ordem também.
E eu queria que você falasse um pouco de como foi pra você fazer parte desse projeto, assim, porque eu estava lá em todos os momentos, eu vi o Joel te ligando, eu vi o Joel te convidando, e você, vambora, não sei nem o que é, mas vambora. Como que foi? O Joel tem aquele jeito dele e fala, só você pode, existem 8 bilhões de pessoas, mas só você pode fazer isso. Eu falei, vamos ver a loucura que o Joel vai me meter aqui. E quando eu encontro o grupo da Ordem e vejo aquelas pessoas, né, querendo mudar a sua vida, e dispostas a fazer aquilo acontecer, eu falei, gente, eu preciso só embalar isso, porque o que eu vendo é a embalagem. Eu vendo eu embalo a essência do outro, o que ele deseja comunicar ao mundo sem que ele precise abrir a boca. E foi, para muitos ali, uma virada tão grande em que eles disseram para mim, Lê, hoje eu destravei um bloqueio meu da escassez. Porque embora eu tenha muito, eu nunca soube me colocar nesse lugar, porque eu achava que eu ainda não podia ocupar esse lugar. Então, quando você destrava isso no ser humano, você dá um poder a ele de dizer, eu sou infinitamente maior do que o que eu sou, mas como um filho mesmo, né? Um filho do Criador, não qualquer pessoa. E ali eu pude viver muito do espiritual com eles. E vendo a cada fase, né, cada semana, eles emagrecendo e querendo, e a autoestima aqui, ó, de novo, a autoestima é a ferramenta, a mais poderosa. Então, quando você dá essa oportunidade para alguém, quando você resgata isso no outro, você faz com que aquela pessoa voe. Então, eu fiquei muito feliz. Foi muito lindo feliz. de ver. Foi. Para quem não conhece a Ordem, foi um projeto que o Joel, ele chamou ali 12 empresários do Class Club e chamou alguns outros do Class também para poder servir essa galera. Então tivemos Leila Ama para falar de imagem, posicionamento e tudo mais. A gente teve Renato Maggio, que deu uma mudada na galera. Sim, Seu A gente teve Elias. Seu Elias pra cortar cabelo. A gente teve muita gente, foi muito bacana. E foi um projeto que a gente viu literalmente as pessoas mudando da água pro vinho ali, né? E eles mudaram por fora, mas eles também mudaram por dentro. E olha que legal que foi o feedback que eu escutei, né? De todos eles era tudo estético, né? Se a maioria, assim, que estavam fazendo. E aí, quando foi você, as pessoas imaginam que é assim, nossa, é imagem, né? Por fora. É futilidade. E todo mundo me falou o quê? Foi o mais profundo processo da Ordem. Porque, primeiro que eles amaram, né? Foram tomar um café com Leila Ama, aquela coisa, no shopping e tal. E aí ficaram lá horas. A gente fez compras, eu avaliei muitas coisas, né? Mudou tudo. Sim. Porque não é futilidade, gente. É engraçado, né? Porque quando você fala de moda, quando você fala de vestimenta, as pessoas, por não terem conhecimento, elas dizem, isso é futilidade. Tudo que diz respeito à nossa imagem, que pode mexer na nossa autoestima, não tem nada de fútil. É muito pelo contrário. É aquilo, enxergar a imagem forte no espelho. E se isso ocorre, a pessoa naquele dia, ela consegue ela vai dar conta do dia, independente se ele for bom ou ruim. E esse é meu trabalho, eu embalo, eu devolvo para a pessoa o poder que ela nem sabe que ela tem. É verdade. E se soube um dia, se esqueceu. Ou seja, você vai lá, mexe seus pauzinhos ali e de repente ela, nossa, eu era isso, né? Eu tinha esquecido de quem eu era. É um resgate. É um resgate. E se resgatar, às vezes, é mais importante do que já tá a vida inteira aí sabendo quem você é. Você se redescobre, né? Sim. E falando também de empresários e empresárias, isso também é muito importante. Eu até falei pra você, Leila, às vezes, para as mulheres, nem é uma grande coisa, que elas já se vestem ali, precisa melhorar, claro, mas para um homem, ele saber a necessidade dele ter um tênis bacana, né? Dele ter um terno, que ele não vai usar aquele mesmo terno, porque o homem tem essa mania, né? Tem. Toda vez ele vai com a mesma roupa, porque, é o mais básico, tá rápido e tudo mais. E o cara precisa dessa ajuda. Ele precisa dessa informação. É que o homem, eu brinco com isso, a menina cresce com muita cobrança. Ela precisa ser a princesinha, ela precisa se comportar, ela tem que fechar a perna, sentar direito. O menino cresce usando a camiseta do Ben 10, né? E ele cresce na vida e ele acha que é assim na vida. Então ele vai, aí ele coloca a camiseta do time, aí ele coloca uma roupa de qualquer jeito. Por quê? Ele é homem. O homem pode tudo. Não, ele é um ser humano. O ser humano, ele precisa lapidar, né, o seu olhar, porque é a partir da beleza que a gente constrói o nosso senso estético, mas também é uma virtude. Quando o Platão dizia algo que para você conhecer o amor é necessário a beleza. E Deus é amor, né? Então eu não consigo ter acesso ao amor e nem a Deus sem a beleza. A beleza cura. E o menino,
quase sempre, né, ele vem para esse lugar, não, o homem é isso mesmo, é rústico, então ele não precisa se preocupar com a roupa, ele é o cara que tem que ser, e tem que ser mesmo, ele tem que ser o cara que é o viril, que vai proteger a mulher, a gente busca isso, não é? Mas ele tem que ter uma imagem que também transmita isso, não precisa ser desleixado. E quando eu trabalho isso nos homens, eu sempre digo, o armário masculino não tem tantas opções. Se você errar em algo, você vai errar feio, né? É diferente do nosso. O nosso tem o brinco, é o colar, é a presilha. Alguma coisa você acerta. É a modelagem da roupa que são infinitas. O homem não, gente. Ele tem calça, ele tem um costume, ele tem um terno, ele tem um sapato ali, alguns modelos, ele tem o short, a camiseta polo, uma tricô, né, uma camisa, enfim, não é muita coisa. Uma jaqueta de couro, uma mochila, até o guarda-chuva para o homem é um acessório importante. Porque se ele tiver um guarda-chuva, tiver, sei lá, uma chuva, e ele não tiver um guarda-chuva, ele vai pegar o guarda-chuva de Joaninha da filha. Você entende? Então, naquele momento, o homem, o guarda-chuva para ele é um acessório importante. O cara tem que ter um guarda-chuva preto com cabo de madeira, acabou. Mas e todas é as simples, escolhas... né? É simples, não tem como errar, sabe? Isso, trabalho social, é camisa branco, preto, marinho, azul claro. Não tem como errar. Acabou. Né? Uma roupa, uma calça com uma barra feita, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não precisa, o homem, eu acho que ele acha que não precisa, não. A barra por fazer, gente, acaba com a imagem de vocês. É muito triste quando você olha e você fala, não tem uma pessoa para dar um toque, né? Porque, primeiro, a barra, quando ela está fora do lugar, ela achata a silhueta de um homem. Então, tudo no lugar imprime ordem. Cuidado, o nosso cérebro ele trabalha muito... falando disso na ordem. Não, o nosso cérebro ele trabalha muito bem com ordem, a gente gosta de organização. Quando tem organização, eu tenho paz. A nossa imagem tem que transmitir... Isso vale pra casa. Tudo Arrumado. E a gente acostuma muito fácil também com o que é ruim. Tudo que é quebrado, que é zoado, cabelo zoado... O cara vai pra vida e fala, ninguém tá vendo. Tá todo mundo vendo, meu querido. É tanto que quando você muda, a pessoa fala, o que você fez? Ninguém tem coragem de falar, mas eu tenho. E é bíblico, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada fora do lugar. Senão a cabeça não consegue ficar em ordem. Como que você toca uma empresa se você não tá em ordem? A sua cabeça tá em ordem. E Deus, ele tem muito bom gosto. Ele tem muito bom gosto. Eu uso sempre o exemplo de quando ele pede para Moisés fazer ali o templo, né? Ele diz, eu quero que você faça as cortinas de veludo. O veludo puro, eu quero que a roupa do sacerdote seja pura, que você pegue todas as pedras preciosas. Tudo que Deus pediu foi o melhor da terra. A arca vai ser de ouro, né? Então os querubins serão de ouro. Ele não pediu, minha filha, não pediu poliéster não, entendeu? Aí você usa poliéster. Que não é o grande vilão não, mas assim, a gente tem que saber em que contexto usar isso e como é que funciona. Eu ensino tudo isso. Mas... ele é bom gosto, ele falou, eu quero o melhor para mim aqui. Você vai me oferecer alguma coisa, vem no meu templo que aqui eu quero tudo em ordem. E é assim que a gente tem que ser na vida. Que o outro tem que olhar para nós e dizer, gente, eu quero ser assim. Será que dá para andar pela vida sendo uma referência para o outro? Porque nós não temos o poder de mudar as pessoas, mas nós podemos influenciá-las. Com certeza. O meio que a gente tá também faz muito isso, né? Sim. E Leila, para 2026 agora, qual que é a sua palavra do ano? Minha palavra do ano é... aquela que vai nortear suas decisões. Deixa eu pensar nessa palavra. Tenho algumas, mas... Enquanto você vai pensando, eu vou contar na minha. Tá. Que eu já decidi aqui nos últimos episódios que a palavra é constrangimento. Uhum. Só que de uma forma boa. Eu vou ser tão... A minha palavra por 2 anos foi excelência. Uhum. E eu queria fazer tudo muito, assim, perfeito. No máximo que eu conseguia. E aí... foi ótimo, aquilo ali ajudou demais. E aí eu fui pra constrangimento, que é você tão excelente, que aí a pessoa vai falar assim, nossa, como você fez isso? O amor constrange, né? Eu tô nessa. O amor constrange. É um desafio, mas vai dar certo. Eu queria deixar uma palavra que é a essência. Essência, não perder a essência. Mas eu quero trazer um contexto para ela. Eu li um livro há pouco tempo, e nesse livro falava algo que chama Picos e Vales, tá? E é uma história super bacana que relata muito a nossa vida. E era um moço que morava no vale e tinha um velho sábio que morava no topo. E ele olhava para o topo e dizia,
um dia, cara, eu quero poder escalar, eu quero chegar no topo. Porque o velho sábio, com certeza, ele vive infinitamente melhor, a vida dele é infinitamente melhor. A visão que ele tem aqui do vale é uma vista que ele talvez nem lembre mais, né? E ele trabalha nessa, ele vai construindo isso, e aí um dia ele chega no topo. E ele fala pro velho, nossa, a visão aqui realmente é uma visão privilegiada. Pô, você é um cara que vive muito bem e tal. Eu moro no vale, né? O vale é aquele lugar sombrio, é o lugar onde as pessoas... Ele foi relatando o que era. E é uma analogia sobre a vida, né? De que nós temos o vale e o pico. Então, quando nós estamos num momento muito ruim da nossa vida, são os vales. E o pico é o lugar onde você está muito bem. E aí o velho diz para ele assim, quem te disse que por eu estar no pico, eu não volto ao vale? A todo momento a vida me convida a voltar ao vale. E é necessário que se volte ao vale, porque quando você está aqui no pico, você vai valorizar o vale. E certamente você vai olhar aquele lugar diferente. E ele passou a olhar aquilo e disse, é verdade. E aí ele disse, muito cuidado, porque eu vou te ensinar algo. Tanto no vale quanto no pico, o que faz com que alguém caia muito rápido ou não saia do lugar é o ego. Porque quando você está no vale, o ego ele alimenta o teu medo, ele alimenta um lugar em que você diz, o que o outro vai pensar de mim? E se eu errar aqui, ele te paralisa. Quando você está no vale, o ego te paralisa. Eu não posso fazer isso, imagine o que o outro vai pensar, eu não posso rebaixar um pouco mais, porque, caramba. E quando você está no pico, chega a arrogância. E quando a arrogância chega, ela te derruba muito rápido do pico. Então ele diz, se você quer se você quer chegar no pico e permanecer nele, você tem que manter a tua essência. Então a minha palavra do ano é essência. A minha avó dizia algo para mim, se a tua essência for boa, nada vai te corromper. E eu tenho visto muito isso, vi isso ao longo da minha vida, o dinheiro não me corrompeu, a maldade não me corrompeu, a dor não me corrompeu. O que o mundo ainda tem para me oferecer jamais vai me corromper. O ano de 2026, eu desejo que seja um ano incrível para nós, um ano de resiliência, de muito desafio, mas mantenha a tua essência, porque se a tua essência for boa, nada vai te corromper. Essa é a minha palavra. Maravilhosa. Eu adorei saber essa história toda. Livro bom, vou ler. Vou maravilhoso. Ler. E é verdade, né? Se a gente se acostuma muito com o pico, a gente só está no pico, a gente não lembra nem como é o vale. E um detalhe, quando ele estava nesse pico com o velho sábio, ele enxerga mais um pico. Ele diz, talvez a vista de lá seja ainda infinitamente melhor do que a sua vista e o vale. E ele realmente ele vai lutando e ele chega nesse lugar e ele fala... E um dia ele desce, né? Ele chega nesse lugar, ele olha e ele fala, nossa, aqui é tudo muito estranho, tudo muito calmo, enfim, parece que não tem vida. E aí ele desce e fala pro velho sábio, quando eu cheguei lá, é como se eu estivesse no platô. Daí o velho fala para ele assim, eu quero te dizer uma coisa. O que significa isso, né? O vale e o pico. O vale e o pico. Isso são as batidas do nosso coração. O dia que você chegar no platô, acabou a tua vida. Então, a nossa vida é feita disso, de vales e picos. Então, muito cuidado com essa trajetória que você busca tanto, de talvez o pico mais alto possa te levar ao platô, que é o fim da tua vida. E sempre será necessário descer ao vale, para que eu possa ver beleza no pico. Porque quando eu chegar lá, se eu não tiver... aproveitar o meu momento no vale, você vai olhar e vai falar, gente, que sentido tudo isso fez? A essência precisa se manter. Maravilhosa. Como começar 2026 da melhor maneira com Leila Ama. É isso o episódio. Maravilhosa, eu adorei. Obrigada. Leila, onde as pessoas te acham nas redes sociais? Eu tô no meu Instagram, Leila Ama Consultoria, é o meu principal canal. O Joel, quando eu fui lá, ele falou, você não tem YouTube? Como assim? Não tem podcast? Você não fala comigo? Aí eu tenho um podcast que é fechado, mas agora em 2026 estou abrindo uma produtora agora. Olha, boas notícias. E vou ter meu canal no YouTube, vou vir para mais frequente para as outras, o podcast e tudo mais. São novos desafios
E o meu livro tem que sair, gente. Tem que sair. É. A gente quer já a data aqui pra todo mundo ir lá comprar. Não, desde quando eu fui no Joel, ele fala, não tem livro. Como assim, gente, não tem livro? Eu falei, pois é, Eu já Joel. imagino ele falando assim. Não. Ele fala, como assim não Quando tem a gente livro? acabar Calma aí esse que eu vou ligar pra episódio, Roseli agora. Quando a gente acabar esse episódio, a gente vai ter uma conversa sobre esse livro. Né? Então, mas aí as pessoas falam, quando vai sair seu livro sobre a sua história? Eu falei, meu livro não será sobre a minha história. Alguém vai contar a minha história. Porque um livro que fala sobre a nossa história tem muito ego envolvido e eu não tenho isso. Então, eu ainda, neste momento, eu estou construindo uma boa história para que alguém possa contar. Então, meu livro não será sobre a minha história. Pode ter alguma coisa ali no meio, mas... Porque faz parte de você, Sim, mas não é contando tudo. Não se leve tão a sério. Teremos isso. Inclusive, gente, eu vou falar pra vocês agora pra finalizar esse episódio. Primeiro, agradecer a Leila Ama por estar aqui com a gente. Porque a agenda dessa mulher é uma loucura pra ela conseguir estar aqui. Eu não sei nem o que ela fez. Eu acho que é porque é fim de ano, né? Ela achou um espacinho ali, vambora. Porque as pessoas querem muito te ouvir. As pessoas amam te ouvir. Eu amo te ouvir. E ela falou do Instagram dela agora. Mesmo que você não se interesse pelo assunto totalmente, segue ela. Sabe Vai por quê? nos stories. Nos stories é o seguinte. Você dá risada, você chora. Você faz tudo num dia só. Leva bronca. Você aprende. Leva uma chinelada. Você leva uma chinelada. Você leva um abraço, entendeu? Convida então, um amigo pra estar lá, porque aí você leva ele também. É maravilhoso. O negócio dos stories dela é o seguinte. Você vai levando as broncas, você vai fazendo tudo, você vai compartilhando com as amigas que você sabe que precisam também daquilo ali. Então, encaminha, aviãozinho pra todo mundo, entendeu? Do nada, às vezes, ela abre uma live pra contar uma fofoca pra gente. A gente também gosta da fofoca. Eu tenho muito esse cuidado com as pessoas de dizer, olha, isso aqui é feito com muito amor, porque como eu estou educando 2 pessoas, ainda dá tempo de te educar, não é? Então, tudo é voltado para o amor e não se ofenda. Educar é amor. No lugar onde tudo é permitido, há falta de amor. Então, eu sou essa pessoa que vou construindo isso, ensinando para as pessoas que é possível. E hoje é difícil você ter alguém que faz as coisas com amor, né? Que cuida da pessoa. Porque às vezes a gente leva uma bronquinha ali, mas a gente gosta. Por quê? Porque não teve ninguém pra avisar. É tipo a barra da calça sem fazer. Não teve ninguém pra avisar. Aí passou vergonha. A gente prefere uma Leila Ama que avisa pra gente, entendeu? E os meninos, pelo amor de Deus, deixa essa calça mais larga. Em 2026, calças mais largas com a barra feita. Não, embalada a vácuo não dá, gente. A minha mensagem para o início do ano é: Jesus separou os pães e não os ovos. Maravilhosa! Encerramos de esse Deus. episódio com a melhor de todas. Ou seja, a reflexão de 2026 tá aí. Siga, não se você quiser, porque você precisa seguir mesmo. Tem que seguir. Ai, Jesus. Leila, maravilhosa. Muito obrigada, viu? Um prazer. Ai, amei. Pra gente. Obrigada, gente. Já quero ouvir todos os episódios do seu podcast. Tenho certeza que se no Story já é assim, imagina com o podcast Foi muito completo. bom. Foi um ano de podcast muito produtivo. E é isso, a gente mas quer fechado. ver tudo. A gente quer ver Pago. tudo. Pago, porque o Pix é importante. Mas ele vai ser aberto. Vai ser aberto. Então, ou seja, aguardem que 2026, muitas novidades de Leila Ama. E vamos cobrar ela também desse livro, que a gente já quer ler. Tá? A gente vai cobrar ela desse... Eu vou cobrar daqui. Daqui a pouco eu conto pra vocês. Em breve, novidades pra vocês. Leila, Amei, obrigada. Vejo vocês toda quarta-feira no Spotify e no YouTube, 6 horas da manhã. Nosso compromisso firmado. Te espero, viu? Tchau!